mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. A paz do Senhor! Como estão vocês que estão nos acompanhando em mais um podcast Bolsa de Mulher? Estamos chegando aqui com mais um programa para abençoar a tua vida. Tô com as minhas companheiras, irmã Felícia, irmã Carol. Estamos muito felizes e viemos hoje com mais uma sugestão. Verdade, né? Nós viemos aí esses últimos programas, tudo tem sido sugestões de vocês. Verdade. Que têm nos acompanhado e aí lembram de algum assunto que precisa, que quer um esclarecimento, que quer uma ajuda, ou que sabe de alguém que tá precisando e aí tu quer mandar esse programa para alguém. Um hashtag fica a dica. E aí nós viemos hoje com mais um assunto que foi sugestão dos nossos ouvintes. Opa. E aí a gente já quer aproveitar e dizer para vocês que já nos acompanham, para não se esquecerem que toda sexta-feira às 8h30 sai vídeo novo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que daí você vai receber a notificação a cada vídeo novo. Compartilhe com alguém que ainda não conhece esse programa. Tem edificado muitas vidas, né? Nós temos recebido muitos testemunhos, assim, muito retorno de pessoas que são edificadas com assuntos que... a gente é cristão, a gente ouve a palavra pregada através do nosso pastor, a gente tem a Bíblia como nossa regra de fé, mas porém tem assuntos, às vezes, cotidianos, que a gente não tem aquela noção, às vezes, ou falta um direcionamento específico, e aí a gente vem com essa ideia de ajudar vocês. Tudo que a gente trata aqui é para esclarecer, talvez alguém nos esclarece também, quando a gente trata determinados assuntos aqui, a gente também é muito edificada. Então, se tu que tá ouvindo esse programa já tá tendo aí na tua cabeça alguma ideia, tal assunto seria legal de falar, comenta aí nos comentários, deixa aí pra nós as dicas de assunto, ou se você é aqui da nossa igreja tem contato com nós, que é o que muito acontece, nos procure para nos falar, para nos dar a sugestão do tema, e com muita alegria a gente vai trazer aqui, né, o assunto que pode te ajudar ou ajudar alguém. E o assunto de hoje te interessa, Carol. Por que será? Mas não foi a minha sugestão. Foi ela que pediu. Na verdade, ela tem essa preocupação. Vou falar aqui ao vivo. Alguém aí mandou a sua bênção. Mas alguém nos sugeriu nós falar, mas é um assunto muito importante, muito interessante. Nós já falamos em algum podcast algo mais ou menos na mesma linha, mas não um assunto tão específico, que é sobre a preparação para o casamento, né? E existe preparação? Tem como? Será? Como é que funciona? Será que a gente simplesmente cai de paraquedas dentro de uma casa com uma pessoa estranha e aí dá tudo certo, é tudo mil maravilhas? Não temos problemas no casamento, casamento é uma bênção? Casamento é uma bênção, né, irmã Felícia? Mas o casamento precisa que haja um entendimento que sim, precisa de uma preparação. Uma preparação emocional, uma preparação humana, que seja financeira, organizacional, né? Porque a nossa vida muda completamente. Precisa ter uma preparação espiritual. Eu acredito que em todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente prepara antes, tudo que a gente investe, uma organização, investe um preparo, o resultado sempre vai ser melhor do que se a gente deixar a maré nos levar, né? Eu vou viver e vou ver como é que vai ser. Deus faz, e daí tudo em Deus. Isso. E eu acredito que por isso que às vezes tem pessoas que se frustram, porque ficam apenas com aquela ideia do ideal, né? O casamento ideal.
Tá. romantizar, né? Isso. Muitos filmes da comédia romântica. E o pessoal Isso, assiste. que é aquele casal, que um completa o outro, é engraçado, nananã. Ou os contos de fada, né? Que Sim. chega o príncipe encantado, aquele sapo que vira um príncipe. A gente cresce com aquela ideia de um dia achar Verdade. o príncipe encantado. Só que existe o ideal, só que existe o real. E a realidade, muitas vezes, ela é verdade. completamente diferente do que a gente espera. verdade. Porque existem muitos desafios no casamento. Porque não é só sobre tu passar a viver com uma pessoa e ponto, não. É tu entrar em comunhão de ideias, de pensamentos, por mais que em alguns pontos haja divergência, precisa haver o respeito, precisa haver a compreensão da nossa parte, da parte da outra pessoa. E eu, às vezes, penso que é por as pessoas não se prepararem emocionalmente, principalmente, para essas divergências e para esses desafios, que hoje existem pessoas tão frustradas num casamento. Ou que decidem por, inclusive, terminar esse casamento, não tem o que fazer, não vai dar, ou que vivem, às vezes, uma vida de um casamento que é uma aparência, que tá sempre só no perrengue, que não consegue achar a felicidade mesmo no meio da adversidade, porque a verdade é que a gente nunca vai ficar isento dos problemas no casamento. Às vezes a gente sai de um e entra no outro, porque o casal vai enfrentar N desafios, tanto de compatibilidade, que é um dos grandes desafios do casamento, né? Tu pega uma pessoa que vem de uma cultura, de uma família que tem um jeito, um perfil, se junta com outra que é completamente diferente, vivem juntos aí agora e começa a dar choque, começa a dar conflito, né? E fora todas as outras diferenças que a gente tem. E aí, às vezes, as pessoas, quando se deparam com esse desafio, não conseguem lidar. Então, meu pensamento é que a gente, principal ponto que a gente precisa se preparar é de tu conhecer a pessoa. Né? Por mais que o casamento vai ser verdadeiramente a hora que tu vai conhecer intimamente a pessoa, mas tu já analisar comportamentos e ver, tu tá disposto a, diante daquele comportamento, mesmo num namoro, no noivado, diante daquele comportamento que talvez pra ti já, né? Vamos dar um exemplo assim, a pessoa não concorda tem um pensamento para uma linha e tu não concorda e é algo que vai dar um choque assim sobre ir para um lugar, viver determinada situação. Tu tá disposto a aceitar ou aquilo ali vai virar uma guerra dentro de casa? Vai virar um problemão. E esse já é um ponto importante, porque a gente vê muito aquela questão do não, mas depois muda. Não, mas isso daí é agora, mas aí depois a gente vê. E talvez isso veio um pouco dessa romantização que a gente estava falando, de não, vai dar, porque no final, né, e foram felizes para sempre e tal. E de ir empurrando com a barriga, quando, né, às vezes já há sinais, de repente, de algo muito sério em que as pessoas discordam, né? Não é só, é porque eu prefiro colocar o copo aqui e ali, não, algo realmente sério, que tu já vê que aquilo ali é algo muito importante para ti. Então, a pessoa estar em discordância, aquilo ali vai trazer choques adiante, depois quando tiverem filhos e outros sinais, às vezes, de comportamento. Uma que é extremamente organizada e outra que é muito bagunceiro. Ninguém vai mudar de um dia para o outro assim, não, eu sou uma bagunça total, minha casa é revirada, mas a partir de agora, né? Não é assim. Então, exatamente desses sinais e de não romantizar tudo, ou empurrando com a barriga, ou às vezes espiritualizar demais, né? Não, Deus faz, não, Deus vai mudar ele, mas a pessoa quer mudar. Sim, E daí depois tu entra já num casamento meio furado, mas assim, nada estava escondido, tu já sabia já que tinha sinais, né? É verdade. E tem outra situação também que eu acho que é interessante a gente falar, né? Que o porquê aquela pessoa quer casar, né? Por que aquela jovem quer casar? Por que ela quer tanto casar? Né? Uma das coisas que eu sempre falo, né, é que você não pode casar como fuga. Né? Quantas jovens que a gente, não, eu vou casar, não tem certeza que aquela pessoa tá, como se diz, né? Havia sinais que não ia dar certo, mas às vezes quer fugir de uma situação dentro de casa. Quer uma liberdade. Não, porque na minha casa, meu país, minha mãe aqui, eu sei que eu vou casar e eu vou ter minha liberdade. Vou viver minha vida como eu quero. Não, só um pouquinho, espera aí, só um pouquinho. Você vai casar. Então, você vai casar,
você vai ter uma outra pessoa em que você vai compartilhar a tua vida. Tu não vai sair de casa e não vai dizer para onde vai. Né? Tu não vai fazer tuas coisas sem compartilhar com a pessoa que você escolheu para casar, né? Aí quer casar porque eu quero casar porque essa pessoa vai me fazer feliz. Eu penso da seguinte forma, você tem que entrar no casamento feliz. Você tem que entrar no teu casamento bem. Para né? fazer o outro feliz, Para né? fazer o outro feliz e você continuar sendo feliz, né? Por isso que antes de se preparar para o casamento, tudo tem que ser conversado, né? Se você ainda está estudando, né? Vai ter condições de continuar estudando? Ele é a favor que você trabalhe? Eu já vi situações de gurias casarem e depois de casado o cara dizer, eu não quero mais que você trabalhe, eu vou te sustentar, enfim, e virar um pé de guerra, porque a pessoa sempre trabalhou, teve seu dinheiro e não aceita ficar em casa. Aí daqui a pouco tá ele na casa da mãe e ela na casa da mãe dela também, aí fica aquela discussão, enfim. Então eu acho que essa preparação para casamento também é muita conversa, comunicação, como é que vai ser toda essa construção, os pós e contras. Uma das observações que é muito boa de fazer é como tanto faz o rapaz ou a moça tratam a família, o conceito de família. Muitas vezes você vai casar com alguém que vem de uma família desestruturada. É crente, é cristão, serve a Deus, mas vem de uma família desestruturada. Né? E você veio de uma família que sempre foi uma bênção. Os pais mesmo nos seus problemas conseguiam conciliar, resolver. Né? E pessoas que trazem esses problemas de dentro de casa para o seu casamento. E aí passou, como se diz, né? Passou a lua de mel, passou a festa, passou, né? Aquela fase do encanto. E aí quando tu chega na vida real como ela é, aí tu leva aquele susto, meu Deus, o que eu fiz? De repente chega até o arrependimento, mas por que eu casei? Eu pensei que ele era dessa forma, mas não é. Eu pensei que ela era assim, não é. Parece que alguma coisa mudou. Mas na realidade não mudou. É que muitas vezes tu entra numa situação, né, achando que depois de casado tu vai resolver, como a própria Carol disse. Não, depois de casado ele vai mudar. Não, vou dar um jeito. Ele vai ser organizado. Não. Só que a pessoa é daquela forma que tu tá vendo. Pode acontecer daqui a pouco, né? Vamos abrir mão de uma coisa, de outra. Mas a pessoa em si mudar, você não consegue, né? Quer ver exemplo bem prático disso que a Carol e a irmã Felícia estavam falando também? Situações de casamento, assim, que a gente já precisou, sabe, ajudar, aconselhar, enfim. Por exemplo, uma divergência, um queria ter filho e outro não. Aí, desde que se conheceram, havia esse... eu não quero ter... eu quero. E aí foram indo. Só que chegou... um assunto bem importante, muito sério. É muito sério, os filhos. Se não houver um consenso sobre isso, tanto que foi. Os anos passaram, chegou o ponto que veio a conversa, e começou a dar muito problema no casamento. Muito, claro. Por conta de pensamentos diferentes. Outra coisa, ministerialmente. Um com uma chamada que quer viver intensamente com Jesus. E outro que não, para mim uma vez no culto tá ótimo, uma vez na semana. Não precisa mais do que isso. Não, é muito para mim, não quero. Aí um vai, o outro fica em casa. Aí um é intenso com Jesus, o outro é frio. Isso dá conflito no casamento. Com certeza. E muito. Só que assim, são coisas que lá no relacionamento já estão dando indícios, já estão mostrando sinais. E isso que a irmã Felícia falou do conversar é muito importante, porque a minha vida é essa, tu tá disposta a viver isso comigo? Ou tu tá disposto a viver isso comigo? É isso que eu tenho como meta de vida. Vamos lá, vamos tentar encaixar. Claro que nunca vai ser 100%, mas existem pontos principais, como a fé, a forma com que tu vive a tua vida com Jesus. Se o teu cônjuge não tiver de acordo contigo, vai dar problema. E aí a gente vê pessoas com uma chamada enorme de Deus que não saem do lugar por conta da pessoa que escolheu para caminhar consigo. Em compensação, tu vê outros que às vezes nem tinham um chamado tão, sabe? Mas aí escolheu a pessoa certa que ambos se
projetaram e cresceram ministerialmente, porque a visão precisa estar ajustada, alinhada, isso principalmente se tratando de reino de Deus, de ministério. Com certeza. E isso é muito sério. Agora eu lembrei, enquanto a Josi estava falando, se vocês ainda não assistiram, a gente tem um programa com o Thiago, que é o esposo da Josi, e eles comentaram exatamente sobre isso na época do namoro, né? Do Thiago ter sido muito claro, assim, olha, essa é a minha vida, e É vai isso ser que tu assim, quer. né? Em termos de reino, de ministério. Então, tipo assim, estou E deixando quando eu claro. pensava em reclamar, Tá bem eu me claro, né, lembrava. sobre isso. Eu escolhi isso, eu não posso reclamar. Ele avisou. Ele Eu deixou avisei. bem claro que seria assim. E graças a Deus eu Verdade. entendi, quis viver, e hoje a gente tem, nossa, principalmente na parte ministerial, assim, não tem problema nenhum entre nós. Estamos juntos sempre, pra Sim, tudo. sim. Se não tivesse, talvez lá atrás, naquele ponto, tido esse esclarecimento que eu precisava ter esse chacoalhão, Sim, assim, ó, sim. vamos lá. E foi através disso que Deus trabalhou na minha vida Sim. também, porque Deus tinha algo comigo, que o Thiago foi um instrumento pra me projetar para aquilo que Deus tinha pra mim. Sim. Por isso que é muito importante, sabe, ambos terem essa visão alinhada, assim. Porque senão vai chegar uma hora, tu até empurra com a barriga por um tempo. Né? Que nem a Felícia disse, tu tá naquela fase do encanto, do amor, Sim. do love. Ai, tudo tá bom. Tá Ai, tudo- tá bom, amorzinho, tá bom. Bah, mas quando começa o bicho a pegar mesmo, que nem questão financeira também. Sim. Muito problema por assim. Ah, ele não é tão trabalhador. Aí eu trabalho e aí às vezes ele não. Sim. Ou o marido que, pô, eu queria que ela ficasse em casa e ela sai pra trabalhar. Aí Ou entra... alguém descontrolado financeiramente. Exatamente. Ou ele joga. A gente teve problema que tivemos que ajudar um casal porque o rapaz só queria ficar no videogame. Chegava do trabalho. É inacreditável. Chegava do trabalho, ia pro videogame e ficava. E ela queria conversar, queria atenção, queria nanã. E ele trocava qualquer momento com eles de janta, disso, daquilo. A chavinha não tinha virado. Isso. Continuou na Isso. quinta série. E sobre isso, eu tenho algo a contar. Ai, muito ia. interessante. Eu trabalhava ainda com os adolescentes em Porto Alegre e eu estava lá num local, enfim, do evento. Eu estava conversando com uma das líderes. E quando nós começamos a conversar sobre isso, adolescentes, jovens, já querem namorar, aquela coisa toda, de ficar. E a gente sempre conversava muito com eles. E houve uma situação muito parecida, mas o final foi triste. Porque realmente ela procurava o marido, cadê o marido? Jogando videogame. Entrava madrugada. Ele disse, tá, mas não vai deitar comigo? Tá na hora, é madrugada, tem que trabalhar e tal. Aí chegou um ponto, às vezes, só um pouquinho. Aí eles, ó, vamos sentar. Ou sou eu o videogame. Né? Você tem que amadurecer, nós casamos, né? Eu quero construir uma vida, eu quero ter os filhos. Ela disse, não, eu vou ficar com videogame. Meu Deus. Se separaram porque ele disse que queria jogar videogame, ter liberdade dele de jogar o videogame, ok. E então houve separação, infelizmente, porque ele escolheu o videogame. E ele disse, meu Deus, mas qual foi a parte que não se entendeu lá no namoro, né? Situações de, por exemplo, tu tá, como houve até pessoas mais conhecidas, de tu tá na sala com o sogro e a sogra conversando e cadê o cara? Ah, o cara estava lá assistindo televisão em outro lugar, estava jogando videogame. Quer dizer, você já percebeu desde o início que tinha alguma coisa errada. Que ele não queria se Aí envolver. não, depois que a gente casar, não, imagina que ele vai deixar de dormir comigo, da gente estar junto para jogar videogame. Isso é só uma fase. Só que aquela fase não terminou e ele preferiu romper o casamento e ficar com o videogame. Por isso que também é importante tu ter um aconselhamento, porque às vezes a pessoa que tá no relacionamento, ela tá meio cega, né? E de ter, de repente, mas pelo menos tá disposta a ouvir os pais, porque os pais estão vendo esses sinais. Ou um líder, o líder que tá vendo e pode dizer, olha, ele provavelmente não vai mudar. E isso que foi dito, né? De ver como é que foi a criação, como é que é o tratamento em casa. Exatamente. Porque o que eu penso, um cara que só tá no videogame, será que ele não foi meio mimado em casa? Porque assim, não tem noção de responsabilidade. Entrou no casamento achando que, sei lá o que é o casamento, que ele ia pra lá fazer o quê? Só ia mudar de casa, assim. Sim. Então, e daí tem uma coisa, às vezes a gente fica pensando muito no que a gente quer no outro, mas não pensa aquilo que em si tem que mudar, ou que em si tem que fazer. Não, uma pessoa que, de repente, nasceu num lar desestruturado,
Tá, tu tem feridas de paternidade, de ter vivido talvez numa casa em que o casamento dos pais não foi bom, então trata isso. Não acha que, não, eu vou casar, eu vou fazer diferente. Tá, quem disse se tu não foi lá e tentou procurar uma ajuda, uma cura? Porque senão tu só vai começar a reproduzir. Então, muitas vezes a pessoa já casa numa pressa. A gente também na igreja tem a questão de que a relação sexual é após o casamento. Então, a gente já ouviu, né? É melhor casar logo para não pecar. Mas daí peca dentro do casamento também, porque faz tudo errado, faz tudo fora do tempo. Então, tudo isso tem que ser observado. Uma coisa que interfere bastante também, e que é importante que haja o entendimento sobre as interferências externas no Exato. casamento. Quando a palavra diz que deixa o homem, seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, tá falando sobre tu deixar um ciclo para trás que vai se manter de forma diferente, né? Sogro e sogra, mãe e pai, mas tu vai se unir à sua mulher, ou seja, emocionalmente, financeiramente, várias, até geograficamente, né? Não que não vai ter pessoas que talvez por um tempo não vão precisar morar no pátio, enfim, mas assim, precisa se ter o entendimento que quando tu casa, a tua responsabilidade agora é com a família que está se formando a partir de ti. E acontece muito de ter problema em casamento por conta de que a sogra fica lá dando... Mas aí a questão às vezes não é só o problema a sogra. É o casal que deixa, permite ou até procura, busca essa interferência para dentro do casamento, porque não aprendeu a lidar com aquela situação, com aquele conflito. Agora é eu e tu, vamos segurar o rojão, vamos lá, não. Qualquer probleminha estão correndo, a gente brigou, não sei o quê. E isso vai abrindo várias portas para... No momento em que tu abriu e disse, eu preciso de ajuda porque a gente brigou. Não é que tu não vai procurar ajuda, mas tu precisa também ter uma maturidade de entender que tem situações que é o casal que vai ter que resolver. O adulto é tu. Exato. Agora é tu, vai lá, resolve teu BO, segura. Não, daí tudo fica recorrendo e aí começam as interferências. E as interferências dão muito problema, muito conflito familiar. E pior, que daí isso vai perdurando, sabe? O tempo vai passando, aí vem os filhos, daí já ficou a coisa lá do começo do casamento, né? Aí a avó, quando vem, já tá com problema, e daí isso vai gerando problemas entre família, que às vezes termina em rompimento de laços. Aí falta maturidade, muitas vezes, porque daí eu não vou lá, não quero mais contato. Em vez de resolver, que nem tu falou, Carol, vai lá e resolve, não vamos fazer diferente daqui pra frente, vamos passar uma régua nisso, começar, não, fica aqueles problemas que às vezes dura gerações numa família. Verdade. E às vezes a gente pensa que são grandes problemas, são coisas bem pequenininhas que não foram resolvidas e vão gerando problemas. Daí os netos já vêm com problema, com o primo, com isso, com aquilo, e as famílias ficam cheias de traumas, cheias de problemas por falta de maturidade. Exatamente. Então, um ponto que é bem importante para se preparar para o casamento é a tua maturidade. Tu precisa ser bem resolvido certeza. contigo, porque a pessoa que é mal resolvida, ela vai estragar a vida da outra pessoa, vai viver aquela vida de mimimi, amargurada, de se sente sim, mal amada, porque tu não tem às vezes nem certeza de quem tu é em Jesus, tu não tem nem, que nem a irmã Felícia falou, né? Tu tem que entrar para um casamento feliz. Não, eu vou lá porque eu quero que me faça feliz, tem que me fazer feliz, tem que me fazer feliz. Aí tu entra num casamento só sugando, mas tu não tá disposto a fazer nada pela outra pessoa. Verdade. Dá problema. Então tu tem que ser muito bem resolvido, emocionalmente, ter maturidade, espiritualmente. Por quê? Porque é claro que o inimigo vai atingir, ou melhor, vai tentar atingir um casamento, uma família. O papel dele é esse, ele não vai deixar de fazer. Não, porque ele vai respeitar que a gente está recém-casado, não temos maturidade, que nada, ele vai se aproveitar justamente da vulnerabilidade do casamento para tentar jogar os dardos dele de tudo que é forma. Então a gente precisa ter um preparo espiritual, orar como casal, orar junto, orar pela tua casa, fazer propósito junto. Isso fecha muita brecha que no mundo físico vai ter a ação. Sim. Posicionamentos espirituais que agem na esfera natural, na vida financeira, no ciúme, que às vezes alguém não... Tem coisas que tu vai tentar tratar, o natural não, tem que ser espiritual. Olha, Jesus, eu tenho problema de ciúmes, me ajuda, coloque em oração, sabe?
Tem que Verdade. ter essa visão de que ainda existe um mundo espiritual, de que Jesus ainda faz, move, restaura casamento, ajusta aquilo que não está bem ajustado, alinha. Então precisa ter essa preparação emocional, muito importante, meu Deus do céu. Espiritual, muito importante. Senão o problema é que a gente às vezes entra de fresquinho assim, né? E acha que, e sabe que tem um grande problema, que às vezes tem casais assim que são super envolvidos enquanto solteiros, né? E aí se casam sim. e agora não precisa tanto, né? Aham. Vamos pisar no freio. Deus já me deu o casamento que eu tanto queria. Pois Vamos então. no culto só na ceia, vamos aproveitar o casamento, vamos viajar, vamos curtir. Tudo isso é legal, é Sim, com importante. certeza. Tu tá vivendo uma nova fase da tua vida, passeia se tiver que... Mas não troca a prioridade. A prioridade tem que continuar sendo Jesus acima Verdade. de tudo. Vamos pra igreja junto, vamos lá, vamos ter momento junto lá na igreja. Claro. Vive Servir a Deus, intensamente, porque senão isso é um grande perigo pro enfraquecimento espiritual. Um grande perigo. Então, tem muitos que nessa aí dão aquela enfraquecidinha, Sim. e aí os problemas se acentuam. Verdade. Porque tu tá fragilizado Claro. espiritualmente, aí o problema se acentua. Isso. Esses dias até eu conversava sobre isso e até tava tentando lembrar, mas não tô conseguindo. Parece que tem uma música, algo que fala sobre isso, né? A pessoa vai lá, pede, ou... pede um carro, pede um casamento, pede um filho, daí Deus vai lá e dá, e a pessoa, não, agora como eu recém casei, né? Não, acho que agora eu vou dar uma descansada. Eu já fiz muito na igreja, então agora eu vou dar uma amenizada e tal. E só que agora é uma nova fase da vida e que tu não conhece ainda bem. Então, é exatamente agora é a hora que tu vai começar, talvez, a andar mais com os casais, né? Às vezes dá essa troca. Antes eu tava mais nesse ministério. Agora eu tô em outra fase. Quem sabe a gente participa mais desse, né? Tava mais no MADA, agora eu vou pro da Defada, né? Dizendo aqui de Alvorada. Mas tu tem que te inserir nesse novo meio e ser humilde. De dizer, olha, eu ainda não sei, porque ninguém entra no casamento perfeito, Sim. né? Claro, a gente chega com falhas, então tu tem que estar nessa humildade também, onde eu preciso buscar, eu preciso aprender. Daí tem aqui os encontros de casais, né? Tem as palestras e coisa. Poxa, isso é exatamente para te ajudar. E esse é um ponto importante também. As pessoas que andam com o casal têm muito impacto também, né? Então a gente precisa buscar referências. Pessoas que tu vai, na hora que apertar, assim, tu sabe que tu pode chegar, buscar um conselho e que a pessoa vai ter algo da parte de Deus pra te, Exatamente. sabe, pra te dar uma luz, pra te dar, olha, ora, né, vai por esse caminho. A gente tem tantas experiências de mulheres que venceram muitas guerras em oração. Exatamente. E aí entra um ponto, né, que a gente não falou, mas é rapidinho, né? Mas por isso a importância de quando vai escolher os padrinhos pro teu casamento. A gente vê o casamento, daqui a pouco tu olha assim, uma gurizada entrando, os padrinhos, mas padrinho exatamente são aquelas pessoas que vão poder ajudar o casal no momento difícil, né? Pelo menos esse é o papel do padrinho no casamento, não é só escolher o padrinho porque ele tem dinheiro e vai te dar um presente bom, não é esse o... Gente, a gente sabe que Não tá é pra rindo, ser. é que tem alguém nos bastidores fazendo assim, como assim? Ele tá anotando ali tudo Mas que tá sendo falado. vamos ter, quem sabe, as duas coisas, mas a gente, não, aquele lá, né? Mas às vezes não, é um casal legal, bacana, mas que quando tu precisar, você sabe que não vai poder contar com eles, né? Então tem que ter maturidade para isso também. Vamos orar quem são, né, que vão ser nossos padrinhos, né? Porque são as pessoas que tu vai convidar para jantar na tua casa, vai levar teu padrinho para conhecer a casa de vocês, né? Para orar com vocês, para quando precisar você tenha quem recorrer, enfim, né? Então uma das coisas que tem que prestar bem atenção é em quem a gente vai convidar para ser os nossos padrinhos, testemunhas, tanto do civil quanto do religioso, né? E hoje há uma grande preocupação apenas com a preparação financeira para o casamento, né? Ela é um fator Sim, que a é decoração, necessário. vestido. Porque tá tudo bem caro. Sem essa parte, tu não Sim, tem como. tem que Mas separar. parece que virou a prioridade, assim, não, a prioridade é ter que casar já tendo um apartamento do meu sonho, mobiliado do meu sonho, eu tenho que estar no mínimo com carro, eu tenho que estar no mínimo formado, e aí a gente vai botando, não que tu não, isso faz parte do... Sim.
Mas aí as pessoas entram com tudo, com financeiramente tudo ok, mas não tem nada emocional, nenhuma estrutura. Aí é Então, só tudo pra quebrado, ter, na sim. hora do divórcio, ter a divisão dos bons bens. Bens que escolheram para Não tem maturidade espiritualmente, não tem nada. A vida financeira não sustenta um casamento. Claro Se fosse que não, por isso, com o certeza rico não não. se divorciava, milionário não se divorciava, não é Verdade. isso. O fator principal que vai evitar um divórcio no casamento é Jesus, ponto. O Jesus. resto, se Jesus tiver, Jesus vai ajudar no financeiro, Jesus vai ajudar no emocional, Jesus vai ajudar em tudo, em tudo. Então, o ponto principal, o quanto de Cristo eu vou colocar no meu relacionamento. Se Cristo for o ponto chave do meu casamento, eu vou estar atento aos sinais, Sim. eu vou estar atento ao tempo, eu vou saber esperar o tempo, eu vou saber viver aquela fase. O Espírito Santo, que é quem vai estar me guiando, Verdade. vai estar me direcionando, vai mostrar se essa pessoa é ou não. O problema é que daí a gente fica confiando só na nossa intuição e vai vivendo. Não, Sim. coloca Cristo, que a cada Que é o etapa, centro. namoro, noivado vai ser abençoado e casamento vai ser abençoado. Vai deixar de ter desafio? Jamais. Sempre vai ter problema. E às vezes tu sai de um entrando em outro. Sim. Porém, Cristo estando no centro, os desafios se tornam muito mais fáceis de enfrentar. Ah, com certeza. Ele ajuda, ele direciona. Então, o nosso conselho hoje, principal para quem tá talvez nessa fase aí de preparação de casamento, né, que sonha, talvez ainda nem tenha o teu varão, a tua varoa aí, mas isso são coisas que precisam já ser trabalhadas no nosso coração, né, na nossa mente. A gente ter esse entendimento de que o casamento não é só pra ti, né, ter uma vida sexual, Sim. como a Carol aqui falou, que talvez muitos entram por causa disso e se frustram, se machucam. Exato. Casamento não é pra te fazer um teste, se não deu certo, tu Não é desfaz test e drive. entra em outro. Não, apesar de estar sendo banalizado o casamento pro mundo, Verdade. não deu certo, divorcia e casa. Tem gente que já não tá nem mais casando, já tá fazendo só uma união estável pra poder usufruir de alguns benefícios do casamento, de um plano de saúde, seja lá o que for. Porque cada vez está sendo mais banalizado o compromisso. Mas o casamento, à luz da palavra de Deus, é comprometimento, é entrega, mas é muita bênção. Casamento é um projeto de Deus, família é um projeto de Deus e vem Verdade. para nos abençoar. Então, se a gente estiver alinhado com Jesus, né, buscando essa maturidade, buscando esse direcionamento, né, a gente vai entrar para um casamento com muito menos chances de que dê errado. Não vai dar. Na verdade, se Jesus estiver, não tem como dar errado. Onde ele está, não tem como. Então, esse é o nosso conselho para vocês nesse programa, né? Manda esse podcast para alguém aí que é solteiro, né, Maurício? Manda esse podcast para aquele teu amigo que talvez tá meio afoito, desesperado, né, Maurício? Tadinho, Tô brincando, Maurício sabe esperar em Deus, né, Maurício? Vai ser bênção. E eu vou ser madrinha, Maurício, porque tu sabe que tu vai poder contar comigo. meu Não Deus. pelo presente. Mas é isso, pessoal. Esperamos, né, que esse programa tenha abençoado alguém aí. Claro que é muito profundo para nós em 30, 40 minutos tratarmos aqui, mas acredito que os pontos mais importantes assim de a gente se atentar para essa preparação foram falados aqui. E é importante a gente estar com o nosso coração bem atento ao que Deus está direcionando aí. Alguém deu essa dica, é porque alguém estava precisando ouvir sobre certeza, isso, né? Certeza. Então tá, meninas, muito obrigada por mais uma que programação. agradeço, a gente que agradece. Fica conosco até sexta que vem e que Deus abençoe a tua vida. Tchau.